Olá, boa tarde pessoal, aqui é a professora Gabriela. Estamos dando continuidade à nossa videoaula sobre o capítulo 10, que tem como tema a interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Vamos continuar essa segunda parte da nossa videoaula com fraturas, entorses e luxações, beleza? Na sequência, a gente vai concluir o nosso capítulo com o esqueleto dos invertebrados. Então, vamos lá. Bom, quando a gente quebra um osso, a gente diz que ocorreu uma fratura. Essa fratura pode ser interna ou externa. A fratura interna é quando o osso quebra e não rompe a pele, não vai para fora do corpo. A gente não consegue enxergar o osso exposto. Já a fratura externa é aquela que tem a ruptura da pele, né, tem sangramento e vai ter ali o osso exposto, beleza? Quando existe uma fratura ou uma suspeita de fratura, geralmente quando é interna a gente não consegue identificar se houve realmente uma fratura, a gente imagina, suspeita que houve. Não deve-se de maneira alguma reposicionar o osso de volta para sua posição original. Por quê? Porque a gente já estudou nas aulas anteriores que o sistema locomotor, né, que é feito pelos ossos, pelos músculos, pelas articulações, eles não são sozinhos, eles são juntos, né? E vai envolver vasos sanguíneos, nervos e outros tecidos. Então, quando há o reposicionamento sem saber o que é que está sendo envolvido ali e os riscos que isso pode causar, pode danificar ou romper vasos correndo hemorragias, que pode ser interna ou externa também. Então, os riscos para uma pessoa leiga, que não tem os conhecimentos de primeiros socorros, que não tem os conhecimentos de lidar com fraturas, tentar fazer isso pode trazer problemas muito maiores para a pessoa do que simplesmente a fratura que ocorreu naquela área, tá? Então, a vítima de fratura deve permanecer imóvel, tá? Movendo o mínimo possível o membro que foi fraturado e ali, então, ser levado aos primeiros socorros para uma pessoa que tenha capacitação para lidar com esse tipo de evento. Já, galera, quando a gente fala sobre entorses, são lesões nos ligamentos. Lembra o que são ligamentos? São aquelas estruturas que juntam um osso a outro osso nas articulações. Então, quando a gente sofre uma entorse, né, que geralmente é quando a gente cai ou quando a gente pisa em falso, né, a gente vai lesionar essa região dos ligamentos. Vai geralmente inchar, ficar bastante dolorido e o tratamento vai depender da gravidade da lesão. Então, portanto, um profissional ele tem que analisar com bastante critério o que é que aconteceu ali para ver se vale a pena uma cirurgia ou simplesmente sessões de fisioterapia vai resolver, beleza? Já na luxação, é o deslocamento do osso que se desencaixa, tá? De uma articulação. Então, a gente vai perceber aqui, ó, que esses problemas, deixa eu voltar aqui, esses e outros problemas das articulações, nos ossos e musculares podem aparecer sobretudo quando a gente faz uma atividade física de forma não orientada por um profissional. Quer fazer de qualquer jeito, havia uma pessoa fazendo um salto, vou fazer também, isso pode trazer problemas gravíssimos para o nosso corpo, tá, pessoal? Então, se liguem nessa dica. Nunca tentem fazer uma prática de um exercício perigoso, tá? Só porque você viu, achou legal, principalmente a galera aí do TikToker, né? Se liguem bem, não tentem fazer, porque as pessoas que fazem certos tipos de movimento treinam durante anos para conseguir aquela prática. Não é em 1 minuto que você vai conseguir fazer. Então, cuidado com isso. Então, coloquei aqui uma imagem para vocês perceberem a diferença da entorse, olha só, tá? Um pé tortinho aqui, ó, pisou em falso, ocorreu ali uma lesão nos ligamentos. Vai ocorrer um inchaço, né? Pode causar edemas, que é acúmulo de líquido naquela região e precisa ser orientado por um profissional. A luxação, quando o osso se desloca, né, por uma queda, uma colisão, enfim, pode acontecer e a gente já sabe o que é que a gente não pode fazer de maneira alguma é reposicionar o osso sem saber o que nós estamos fazendo. E a fratura é a quebra, tá, ou a rachadura de um osso, que pode ser exposto ou não, beleza?
Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a importância das atividades físicas, que a gente na realidade já está cansado de saber que é muito importante, mas agora a gente vai falar cientificamente sobre essa importância, beleza? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer algum gasto de energia. Então, se você se exercitou, gastou energia, é uma atividade física, tá? Inclui atividades físicas que a gente faz no trabalho, na escola, no lazer, né? Brincar de skate, de bike. Então, esse tipo de coisa é uma atividade física também. Agora, o termo exercício refere-se a uma atividade física planejada, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico, certo? Então, os exercícios devem ser orientados sempre por um profissional, acabei de falar sobre isso, tá? Então, a gente sempre deve ser orientado da forma adequada, de qual é a posição do corpo adequada para fazer aquele tipo de exercício, para não trazer alguns problemas, né, no futuro para o nosso corpo, tá bom? Então, em alguns casos, é necessário também orientação médica especializada, como, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e sofre uma limitação ali no corpo. Então, o médico ele vai liberar alguns exercícios para algumas pessoas e outros para outras, beleza? Fiz aqui coloquei aqui uma imagem para vocês verem uma lista do porquê fazer exercício físico, principalmente nesse período de momento que a gente está vivendo em pandemia, dentro de casa, né? Sem poder sair, sem poder fazer muita coisa fora de casa. Então, a gente pode inventar, criar condições para a gente exercer exercícios físicos em casa. E aí a gente vai ver uma melhora fisiológica, ou seja, no nosso corpo, e psicológica no nosso dia a dia, nosso proceder, né? Então, a gente vai melhorar a musculatura, a força da musculatura, a densidade óssea, vai aumentar também, que é a rigidez, né? A resistência, reduzir gordura corporal, risco de doenças reduz também, controle da pressão arterial, melhora os níveis de colesterol, diminui dores crônicas, risco de insônia reduz também, aumenta a saúde geral do coração e do corpo, da circulação, né? Na área psicológica e social, aumenta a autoestima, reduz a depressão, ansiedade, estresse, né? Aumenta e melhora a imagem do nosso corpo, né? Diminui o isolamento social, ou seja, se você é uma pessoa muito, muito tímida, a atividade física pode te ajudar a melhorar isso. Aumenta a autonomia, convívio social e a saúde mental, tá? Então, eu recomendo a atividade física, principalmente nesse momento que nós estamos passando, que toda a qualidade de vida será melhorada. Aqui estão os benefícios que eu citei na imagem e está no livro de vocês, beleza? Então, vamos passar aí para a próxima etapa da nossa videoaula, que fala sobre o sistema nervoso, músculos esqueléticos e outros em outros animais, não só no corpo humano, tá? Então, a gente vai falar aí inicialmente dos artrópodes, né? Quem são os artrópodes, galera? São aquela classe de seres vivos, tá? Que não possuem ossos. Além de serem invertebrados, os artrópodes podem ser insetos, né, como formigas, borboletas, de maneira geral, enfim. A gente tem aí os aracnídeos, que são as aranhas, escorpiões, carrapatos. Aí tem também os crustáceos, que são siris, caranguejos, né, camarão, enfim. Então aí é o grupo dos artrópodes. Os artrópodes também, assim como os moluscos, que são aqueles animais de corpo mole, como lesmas, né, como caracol, enfim, lula, polvo, esses animais, eles não têm endoesqueleto. O que é um endoesqueleto? Endoesqueleto é um esqueleto interno como o nosso, seres humanos. A parte rígida fica para dentro, tá? Ou seja, o esqueleto desses animais vai ficar para fora do corpo, tá? A gente chama esse esqueleto de exoesqueleto, é o esqueleto externo. A parte rígida fica fora do corpo, beleza? Ao redor, né? Então, o grupo dos artrópodes, o exoesqueleto é fino, dobrável em alguns pontos, formando as articulações. Pausa. A articulação na gente, galera, é o encontro de um osso contra o osso. Neste caso, dos artrópodes, a articulação é a dobra do corpo deles, beleza? Então, a gente tem aí, ó, essas características somadas a contrações dos músculos,
presos ao esqueleto possibilitam o movimento dos apêndices. Nesse caso, os apêndices desses animais são as estruturas do corpo, como cabeça, como os braços, que na realidade são as patas, né? As patas dianteiras e traseiras. Então, os apêndices são as demais partes do corpo desse animal. Então, aqui a gente está mostrando os apêndices, olha só. O apêndice da cabeça, tórax e abdômen, os apêndices das patas, as antenas também. Observem que há dobraduras aqui em algumas partes do corpo desse animal que a gente chama de articulação, tá? E todo esse animal é envolvido por um exoesqueleto rígido que confere ali uma resistência e controle da perda de água do corpo desse animal. Tanto que quando a gente vai matar um animal desse com uma barata, né, dar uma chinelada nele, a gente vai ouvir um crack. Esse crack é a quebra do exoesqueleto que protege todo o corpo desse animal. Bom, em nós, os humanos, o crescimento do nosso esqueleto, que é interno, né, que eu já dei o nome dele, que é endoesqueleto, é contínuo. Desde que a gente nasce, a gente está crescendo, né, galera? Até atingir um tamanho ali específico geneticamente, beleza? Só que os invertebrados, como é o caso dos artrópodes, que tem o exoesqueleto, o crescimento dele não é contínuo. Ele tem momento de crescimento e momento de não crescimento. Quando ele chega no momento de crescimento, o que é que ele vai fazer? Ele vai desprezar o exoesqueleto antigo dele, que é esse aqui em marrom, que eu tô mostrando a vocês, jogou fora, desprezou, saiu de dentro dele, e aí ele vai conquistar, desenvolver um novo exoesqueleto, que é esse mais clarinho aí. Ele geralmente, quando sai do exoesqueleto anterior, ele é um pouco mais frágil, mais clarinho, e com o decorrer do tempo que ele vai crescendo, né? Esse exoesqueleto novo permite ele crescer, e aí, com o passar do tempo, ele vai enrijecendo e tornando esse esqueleto mais, como eu posso dizer, resistente, beleza? Então aí, esse período de crescimento a gente chama de muda. Ele sofreu uma muda. E os artrópodes, de maneira geral, têm esse momento de muda, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, cada classe de animal, galera, vai ter um tipo de sistema nervoso diferente. Os invertebrados, principalmente, que eles são de uma classe inferior, né? Então, a gente tem aqui, ó, quinidários, que são... Quem são esses quinidários? Vou dar exemplo para vocês. São água-viva, são anêmonas do mar, são corais, tá? São esses quinidários. Os quinidários, galera, tem um tipo de sistema nervoso chamado radicular, né? É um sistema nervoso que está espalhado por todo o corpo, permitindo esse animal a percepção do meio externo, né? Segundo a pressão da água, ele consegue pulsar, você toca no animal, ele reage. Então, o sistema nervoso é responsável por trazer as percepções, as mensagens do meio externo para a parte interna desse animal. Aqui a gente tem um platelminto, que é um verme, tá? Esse platelminto, ele vai ter o tipo de sistema nervoso chamado de ganglionar. São 2 gânglios, né? Ou seja, 2 conjuntos de células na cabeça, tá? E um fio que distende todo o resto do corpo, tá? A gente chama de sistema nervoso ganglionar. Também permite que esse animal perceber o ambiente, tá? Nos artrópodes, a gente vai perceber que ele possui um cérebro menos desenvolvido, mas possui nervos que controlam a contração dos músculos, o movimento, né? Controla também a percepção do meio através dos órgãos do sentido, né? Que são os olhos, ali as antenas, né? Então, eles conseguem perceber substâncias químicas, saber o que é perigo, o que é comida, o que é não. Então, eles conseguem perceber todo o ambiente externo, tudo que está à sua volta, através do sistema nervoso, assim como nós, que o nosso sistema nervoso é um sistema nervoso mais complexo, né? Que envolve ali o encéfalo, a medula espinhal, sendo a parte central do sistema nervoso, e a parte aqui periférica vai ser os nervos e os gânglios, beleza? Mas de maneira geral, o sistema nervoso vai trazer informações do meio externo para o meio interno através dos órgãos do sentido, que é visão, audição, tato, paladar e tudo mais que a gente conhece. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí nessa videoaula. Qualquer coisa, estamos por aí. Por hoje é só. Até a próxima videoaula. Grande beijo!